Olá, eu sou Ana Maria, eu estou psicóloga e ajudo pessoas a encontrarem respostas e caminhos para desenvolverem uma vida com muito mais sentido, alegria e prazer. Eu pesquiso e estudo há muito tempo sobre as habilidades para conquistar a cura dos padrões emocionais que nos adoecem e nos mantêm presos a emoções de sofrimento, como o medo, a dúvida, a insegurança, a estagnação e a falta de resultados que geram as frustrações. Hoje eu quero trazer aqui uma das chaves que eu considero um princípio essencial a ser desenvolvido para sairmos de uma vida ordinária, uma vida que se baseia na luta constante contra limitações diárias, sejam elas de ordem material ou emocional, e conquistarmos o que eu chamo de vida extraordinária. Esta chave é a coragem. A coragem é para mim a capacidade de agir com o coração. Muitas pessoas acreditam que escutar a voz do coração é perigoso, pois acreditam que a razão é o melhor caminho. A razão é muitas vezes a voz da mente e muitas vezes também a voz que nos aprisiona em padrões mentais repetitivos. A voz do coração possui a sabedoria, pois é a voz de Deus em nós. A questão é quando nosso coração está partido e a amargura toma posse do nosso coração. Não conseguimos ouvir claramente a voz do Criador em nós. Essa voz também pode ser chamada de intuição, essa qualidade que o feminino possui tão desenvolvida, embora os homens também a possuam, por sua natureza lunar, a mulher tem maior capacidade de ouvir e seguir essa voz. Ela é a capacidade de prever antes mesmo do fato ocorrido, de sentir a direção certa, de compreender nossos companheiros, de adivinhar nossos filhos. Podemos usá-la como uma capacidade telepática com outras mulheres, controlar o tempo e antecipar resultados. A coragem nem sempre é destemida e agressiva em uma mulher. Ela pode se manifestar como resiliência, como silêncio, aquele silêncio humilde, mas cheio de sabedoria. Essa coragem acompanha as mulheres como uma fiel protetora em tempos perigosos. A coragem de ser silêncio trouxe à mulher a capacidade de ver além das aparências. A coragem de parir, a coragem de amar, a coragem de ser vista como se é, a coragem de criar seus filhos sozinha, a coragem de enfrentar o mundo que muitas vezes nos olha como inferiores, como objetos. Sim, coragem para ser o que queremos ser, mesmo quando julgados pelos outros. Coragem para abrir caminhos. Como eu ajudo pessoas das mais variadas idades, assim também lido com os mais variados temas, desde como lidar com a transição para a vida adulta, como se tornar um adulto saudável, que desenvolve a maturidade, a sabedoria e conquista a estabilidade emocional e prosperidade, como também como chegar na maturidade com uma vida de qualidade e tranquilidade. Afinal de contas, todas essas fases trazem seus desafios específicos. Todas essas fases exigem a capacidade de viver a transfiguração que ela traz implícita em si, como o ciclo da vida, morte e vida, tão reconhecível e falado em nossa cultura. Há que se aprender a morrer naquilo que se tornou obsoleto, naquilo que já não nos serve mais, como uma roupa que ficou pequena, velha ou fora de moda. Quem morre no apego não renasce para a plenitude de uma nova vida. Amarga o passado, arrasta as correntes da culpa, fica preso no medo do novo, que é apenas mais um amanhecer ou um entardecer da vida. Se tornar adulto é tão maravilhoso e desafiante, e os desafios não deveriam ser encarados como problemas insolúveis. Muitos jovens que eu recebo estão perdidos e acham que a vida adulta é assustadora. Eu simplesmente os ajudo a mudar essa perspectiva. A mesma sensação eu observo naqueles que se encontram no que se chama meia-idade.
Eles também estão assustados e na maioria das vezes eles vêm carregando uma bagagem pesada. O passado, as frustrações, as perdas, a dor, seus padrões repetitivos, suas doenças. O cansaço, o arrependimento, a mágoa, a cegueira em relação à vida ou ao que é importante. Eu os ajudo a limpar esse passado, a se despir dos apegos, a ressignificar e olhar esse passado, por pior que tenha sido, a seus olhos de uma forma amorosa. Não dá para querer sonhar com as estrelas enquanto você carrega o inferno na mente. Envelhecer pode ser como um lindo entardecer, que em suas múltiplas cores e matizes conta a história de uma vida. Não somente de vitórias, mas de lições que foram difíceis. Mas isso é a vida e a beleza para os olhos sábios. Eu ajudo pessoas em busca de um relacionamento amoroso, mas que não conseguem de forma alguma se amarem. E isso torna essa busca doentia e seus relacionamentos contaminados pela sua necessidade de reconhecimento, de receber o impossível do outro, que é o seu amor próprio. Amor próprio vem de cultivarmos a nossa essência. É ela que proporciona a plenitude. Ela é tudo o que somos e não o que podemos ter de fora de nós. Eu ajudo essas pessoas a encontrarem essa essência e despertarem para a sua parte divina e perfeita. E como é gratificante quando esse encontro acontece. Alguns até chamam de arrebatamento, quando ele é muito profundo. Gostaria que muitos pudessem experimentar essa sensação. Algumas pessoas se sentem completamente perdidas, mas não têm a noção real de que estão muito mais perdidas do que podem imaginar. Eu só posso te dizer que quanto mais você olha para fora, e olhar para fora é projetar aquilo que você deveria estar sendo ou fazendo nas coisas e pessoas. E esperar que o sucesso que você tanto deseja, esse sucesso que pode ser um relacionamento, um casamento, um parceiro compreensivo, a faculdade, o trabalho dos sonhos, aquele carro, aquela casa, morar naquele país, naquela cidade, ter aquele corpo. Que esse sucesso te traga, enfim, a felicidade e a paz, o amor e o reconhecimento. Mas ao mesmo tempo, você fica aí, de espectador da vida, assistindo a novela, um jornal, podcast atrás do outro, nas redes sociais, postando e parecendo ter a felicidade que almeja, ou espiando seus conhecidos, ou pior, assistindo às loucuras alheias. Enquanto isso, você deixa de desvendar os segredos da vida, deixa de viver o extraordinário para viver o comum, o igual, o vil. Você deixa de viver a sua essência para ser o que a grande maioria alienada vive, porque quer ser igual, porque quer pertencer. O preço é alto. Por isso eu hoje estou aqui, para te oferecer um dos segredos para acessar uma das chaves, que é o princípio para deixar de ter uma vida ordinária e começar a escolher uma vida extraordinária. Esse princípio é a coragem. A coragem é o sentimento que tomamos posse para dar aquele primeiro passo em direção a essa nova postura de vida. Tudo que vivenciamos e experimentamos através de nossos filtros de vida. Isso quer dizer que cada acontecimento passa pelos meus sensores, pelos meus filtros, e eu decodifico de uma forma muito particular. Vamos imaginar que você está no escritório e que um dos funcionários chega num mau dia. Chega um colega que tem sentimento de rejeição e lhe dá oi. Ele, por sua vez, que está de mal naquele dia, cumprimenta sem emoção. E o outro já pensa: ah, ele não gosta de mim. Esse escritório todo mundo é esquisito, ninguém gosta de mim. É sempre assim, as pessoas me excluindo. Depois chega outro com complexo de inferioridade e também recebe um cumprimento xoxo e pensa:
Ah, esse aí tem o rei na barriga. Quem ele pensa que é? Metido a besta, vive sendo antipático, só porque acha que é melhor que todo mundo. Mas eu vou deixar, não vou deixar ele me diminuir. Agora, pense naquele que está em equilíbrio consigo mesmo. Chega no escritório, recebe o mesmo cumprimento xoxo. Olha para o colega e não projeta nada. E vê que ele tem uma aparência abatida. Abre um sorriso, chega perto, olha o colega nos olhos, chama seu nome e pergunta: Mário, você está bem? Percebi que parece um pouco abatido hoje. Ao mesmo tempo, senta na cadeira ao lado para ouvir com empatia. O Mário se sente bem com a preocupação do amigo, se sente acolhido, visto, compreendido e começam a conversar. A mesma coisa pode ser aplicada para tudo. Para olhar uma roupa na vitrine, um carro numa loja, experimentar uma comida. Todas as experiências são a partir da observação. O significado que surge é do observador e não antes. Por isso existem possibilidades infinitas, mas o fato é que não percebemos. Por isso estamos habituados apenas a projetar o passado em tudo. O casamento dos meus pais foi um fracasso. O amor verdadeiro não existe. Casamento feliz é uma mentira. Dinheiro é difícil. Essa experiência se tornou uma referência única e gerou crenças. Em relação ao amor, que não existe, ao casamento, que é igual ao fracasso, à felicidade, que é fugaz e enganosa, ao dinheiro, que é perigoso, que é difícil. E você não merece ser feliz. Ou digamos, se você nasceu numa família disfuncional, onde você não recebeu amparo, amor, instruções adequadas para se desenvolver, e cria uma sensação de que você não é merecedor de amor, que não é capaz de construir uma vida equilibrada, ou talvez teve muita falta de tudo e críticas durante a sua infância, e você vive uma vida de escassez e culpa, ou talvez o abuso tenha feito parte da sua infância. E não importa se foi físico ou emocional, mas isso te tornou um adulto compulsivo e dependente. Mas vejam bem aqui, estamos falando de uma maneira simples e superficial de como essas referências são construídas. A maioria dessas referências está guardada no plano da mente subconsciente ou inconsciente, que é a parte da mente que rege nossas vidas e os resultados de nossas vidas. As principais referências são instaladas desde a gestação até mais ou menos 7 anos de idade. Aprofundar no conhecimento de como esse processo se dá ajuda a entender melhor nossos mecanismos de atuação na vida. Trabalhar essas referências é essencial no processo de cura. O desenvolvimento da nossa personalidade e caráter, que definem nossas preferências, escolhas, crenças, medos, resultados, nos faz entender os padrões de comportamento com o qual atuamos na vida. No processo de despertar, eu aprofundo esses temas para trazer a compreensão, o entendimento e iluminar a percepção dos meus clientes acerca de suas dificuldades. Meu método inclui 3 esferas da vida: a mental e física, onde as crenças absorvidas na primeira infância e os traumas da criança são desvendados. O trabalho ainda vai pela história registrada no corpo e contada através desse corpo. A segunda esfera é a da alma, onde reconhecemos a história do sistema familiar em que essa pessoa nasceu, sua herança herdada pela transmissibilidade geracional, ou seja, aquilo que recebeu dos antepassados, a história familiar. E por fim, a esfera do espírito, onde trabalhamos para a conexão com a essência divina, fazendo a conexão com o eu superior e a centelha. Todo esse processo integra o ser aquilo que é essencial. Isso gera o poder da visão, que também é um princípio de uma vida. Todas as nossas projeções, nossas referências, podemos alterá-las, gerando novas imagens, novas crenças e, consequentemente, novos resultados. Mas voltemos agora à coragem. Ela é necessária para romper as barreiras impostas por nós mesmos
durante o nosso desenvolvimento por causa dos traumas e conflitos a que somos expostos na vida desde a nossa concepção. Veja bem, eu digo desde a concepção, pois um feto já está sendo programado a nível celular dentro do organismo da mãe, através da sensação de conforto e desconforto. A química corporal da mãe pode ser de estresse, que gera uma química ácida, ou equilíbrio e prazer, que gera uma química alcalina. Essas químicas são produzidas de acordo com as emoções da mãe. Uma gravidez tranquila é um fator importante na formação de uma vida equilibrada, embora muitos outros fatores também devem ser observados. A energia vibracional da mãe, que vem dos pensamentos, emoções e sentimentos, tudo isso também já marca e faz parte de memórias que conduzem a vida e colocam um significado ao mundo que experienciamos ao longo da vida. A falta de coragem, representadas pelo apego e pelo medo, que são aspectos tão comuns no comportamento humano e impedem a vida de se manifestar em plenitude, geram o comodismo e alimentam a preguiça. Geralmente o medo, o apego e a preguiça andam juntos. Eles nascem de crenças de não merecimento, de incapacidade, como eu não sou bastante boa, isso é muito para mim, não tenho capacidade para executar isso. E tem mais um grande aliado para sua manutenção: a desculpa. Ela se apresenta nas mais variadas formas, como falta de tempo, falta de recursos, falta de oportunidade, falta de instrução, limitações de todos os tipos. Porém, veja bem, essas crenças, essas limitações atuam não a nível consciente. Elas estão escondidas em camadas muito profundas do inconsciente. No consciente você só sabe que deseja muito ser feliz, mas não dá sorte de realizar suas aspirações e sonhos. No consciente você só experimenta a sensação de impotência. Você vivencia as relações difíceis. No consciente você não vê os resultados ou experimenta todo tipo de limitações. Mas quando você observa um homem que mesmo sem possuir membros se torna uma referência como palestrante, internacional, motivacional, escritor, pai de família, dirige, nada, pratica esportes. Quando você vê atletas paraolímpicos correndo mesmo tendo perdido as pernas, cegos jogando futebol ou praticando skate de alta velocidade em campeonatos, quando você vê pessoas que saíram da mais pura miséria construindo fortunas, vendedores de água saído da favela dando palestras em Harvard, tímidos e gagos que viraram fenômenos na internet e tantos outros exemplos que eu poderia dar. Então você pode ter certeza que ninguém pode duvidar da capacidade de homens e mulheres de se superarem e vencer seus limites. Então, se o seu casamento não saiu como você esperava e o seu parceiro não condiz com as suas expectativas, se seu emprego te paga mal, se seu chefe te explora, se teu companheiro de trabalho são falsos, se você não consegue realizar seus sonhos, se só se relaciona com pessoas abusivas e a sua família não te entende, se você não tem um bom relacionamento com seus pais, se você se sente deprimida, cansada, perdida, se carrega o mundo nas costas e ninguém te ajuda e sente que não é vista por seus amigos e familiares, é melhor você começar a avaliar melhor o que vem te conduzindo. Será que você consegue ser madura o suficiente para olhar para dentro? E parar de projetar as suas fraquezas, as suas frustrações e parar de repetir infinitamente os mesmos problemas? Será que você tem coragem para se tornar a mestra da sua vida? Assumindo a responsabilidade em tudo que você vem vivenciando? A coragem é como uma pequena semente que devemos cultivar. Ela cresce a cada novo passo que damos em direção ao que almejamos. Ela cresce a cada superação. O medo anda com o apego, com a estagnação.
e produz a repetição constante dos mesmos padrões. A coragem anda com o risco e com a fé. Ela é destemida e traz o novo. Enquanto o medo produz a apatia, a tristeza e a depressão, a coragem produz a adrenalina, a alegria, felicidade. O medo gera o fracasso. A coragem cria a vitória. A coragem você desenvolve quando toda a sua família te julga uma incapaz e você acredita e começa a caminhar sozinha na direção que o seu coração pede. A coragem é quando a sua razão grita para você parar, porque isso não vai dar certo e você prefere seguir a fé e continua mesmo sem saber se vai dar certo. A coragem é quando você para de reclamar da sua vida e começa a fazer o que tem que ser feito para conquistar os seus sonhos. O medo é o certo, o conhecido e o mais do mesmo. A coragem é o novo desafiador, o incerto. Mas se você não escolher, se você ficar nas objeções, se você preferir o certo ao incerto, se preferir agradar aos outros e se abandonar e não acreditar em você, saiba que o preço de desistir é fracassar em ser a sua melhor versão. E que às vezes tentar pode ser tão bom ou até melhor que ganhar. Pois a vida estagnada e repetitiva é uma sentença de morte que é emitida todos os dias. A coragem começa com você dizendo sim a você mesma, a seus pais, a vida que chegou através deles. A coragem nasce junto com o perdão que te liberta das amarras. Aprender a coragem não é excluir o medo, e sim curá-lo com a permissão de deixá-lo existir. Porque resistir é ficar. Resistir é lutar e ficar exausta, ferida e adoecida. Permitir é curar, fluir, voar e navegar. Uma vida extraordinária começa na coragem de dar o primeiro passo em direção ao novo, ao inusitado. Uma vida extraordinária exige coragem para dizer não ao que te faz mal e sim para você primeiro. Uma vida extraordinária se encontra logo ali naquela escolha que você tem medo de fazer, no curso que você acha que não pode pagar, no amor que você tem medo de sentir, nas amarras que não consegue soltar. Comece a fazer escolhas diferentes. Comece a dar os primeiros passos. Acredite em você. Eu decido a partir de hoje me permitir e tomar a coragem como algo essencial. Namastê.